Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e é uma grande honra ter a sua companhia aqui conosco. Toda quarta-feira nós temos aqui no canal Ensine Palestra o vídeo da semana, onde nós estamos tratando da revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que nesse segundo trimestre de 2022 traz o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Osiel Gomes. Nós estamos aqui com muita tranquilidade, com muito carinho, com muita dedicação, trazendo para você sempre um comentário da lição da nossa revista Adulto. Nós hoje vamos trabalhar mais uma lição, vamos falar sobre oração, vamos falar sobre jejum. Eu espero que o vídeo seja para você muito produtivo, eu espero que seja qualitativo para você e também eu espero que você curta esse vídeo, que você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, esteja conosco, nos ajude a crescer aqui na plataforma e você que já é inscrito, você que já recebe as nossas notificações e está aqui sempre conosco, muito obrigado. Você que já é inscrito e ainda não recebe as notificações, então desative o sininho e reative novamente para que você possa receber as notificações e assim ficar sabendo do nosso vídeo, assim ficar sabendo da nossa estreia aqui no canal Ensine Palestra. Vamos juntos? Vamos então para mais uma jornada de conhecimento aqui no canal Ensine Palestra. A lição de hoje é a número 9, Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Nós temos a nossa revista O Texto Áureo, nós temos a Verdade Prática, nós temos a leitura diária e a leitura bíblica em classe, que nesta semana é bem densa. Ela vai do capítulo 6, versículo de 5 ao versículo 18 do livro de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 18. É imprescindível que você faça a leitura deste texto, é imprescindível que você faça a leitura na sua Bíblia ou na sua revista, para que tenha um pano de fundo para o assunto que nós vamos tratar a partir de agora. Começamos com o tópico 1, a oração é um diálogo com o Pai. Aqui nós temos 3 subtópicos, a natureza da oração, como os homens de Deus viam a oração, a maneira de orar. Aliás, o que é oração? Oração, dentre muitas definições que podemos colocar aqui, é, antes de tudo, comunicação. Eu gosto dessa definição. Eu defino oração como comunicação, interação. Orar é se comunicar com Deus, é falar com Ele, é interagir com Ele. É o canal pelo qual nos comunicamos com Deus de forma íntima. Oração é o ato pelo qual nos relacionamos com Deus, cultivamos nossa comunhão com o Criador. A oração ela é uma expressão de fé, a oração é uma declaração de confiança, a oração é uma expectativa positiva e a oração é também a antecipação da vitória. O pastor Luiz Saião definiu que oração é o mecanismo pelo qual nós podemos ter acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo, uma comunicação direta com o nosso Criador e o nosso Deus. E por que orar? Deus é onisciente. Onisciente é um atributo divino de Pai, Filho e Espírito Santo. Só eles detêm a onisciência. E essa onisciência, ela diz que Pai, Filho e Espírito Santo sabem de todas as coisas. Antes que elas aconteçam, eles já sabem. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Deus conhece nossas vidas, Deus conhece nossos problemas, Deus conhece nossas expectativas. Lá em Mateus 6 e 8 você vê isso. Então, se Deus tem pleno e absoluto conhecimento de tudo o que acontece ao nosso redor, por que nós precisamos conversar com Ele? Por que nós precisamos contar a Deus o que está acontecendo? Por que nós precisamos fazer relatos a Deus através da comunicação, através da oração? E mais, Deus é soberano. Ele decide tudo. Então por que devemos orar, se tudo acontece sob a vontade de Deus? Acontece que a oração não é algo racional, ela é espiritual. E aqui mais uma vez o pastor Luiz Saião faz uma definição. Apesar de não parecer racional,
dizer para Deus aquilo do que precisamos é absolutamente necessário e indispensável, pois isso tem a ver com o nosso mistério da fé, o mistério da oração. E Deus quer que através de nossas necessidades e fragilidades, nós nos aproximemos dele, de Deus, para ter com ele, Deus, um relacionamento vivo. A oração não é o ato de informar a Deus, de contar a Deus. Não. A oração é o ato de nós depositarmos em Deus a confiança para que Ele mude determinada situação, para que Ele reverta determinado quadro, ou para que Ele confirme determinada expectativa nossa, para que Ele supra determinada necessidade nossa. Oração é relacionamento. Oração, como nós já falamos aqui, é comunicação. Nós não podemos dizer que conhecemos determinada pessoa se nós não conversarmos com ela. Não podemos dizer que somos amigos de alguém se não travarmos com essa pessoa nenhum diálogo. É só conversando que nós nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor. É exatamente esse diálogo que Deus quer que o ser humano tenha com Ele. Deus quer que o homem, e aqui falando homem, estou falando gênero humano, relativo também à mulher, se relacione com o seu Criador. Lá no paraíso da criação, paraíso onde Deus colocou o homem, colocou a mulher para estar ali, Ele não deixou eles a esmo, não. Deus visitava diariamente o homem e a mulher para conversar com ambos. Na viração do dia, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Toda a viração do dia, ou seja, todo o final da tarde, Deus ia lá e conversava com Adão, conversava com Eva, perguntava para eles o que eles queriam, o que eles estavam precisando, como fora o seu dia. Após a queda, criou-se um abismo entre Deus e o homem. E o relacionamento diário, a conversa amiga já não era mais possível. Mas mesmo após o paraíso, Deus agradou-se de outro ser humano e vinha pessoalmente conversar com ele. Também no livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 21 a 24, nós lemos sobre o relacionamento de Deus com Enoque. O pastor Eliezer de Lili Silva, comentarista da revista Lições Bíblicas do 4º trimestre de 2010, O Mistério da Oração, faz um alerta, ou melhor, o Ministério da Oração, é o título da revista, ele nos faz um alerta. Não podemos estabelecer o relacionamento com o Criador apenas com Deus, meu Deus, meu Deus. Isso limita o homem da visão que deve ter de Deus. Devemos tratar Deus como amigo, conselheiro, orientador. Os fariseus chamavam Deus de Deus, porque Deus é Deus. Agora Jesus, quando fala na oração do Pai Nosso, nós já vamos analisar ela aqui também neste vídeo, Jesus fala, Pai Nosso que estás nos céus. No original, Paizinho. Para os judeus aquilo foi um escândalo muito grande, porque eles sabiam que Deus era Pai. Eles tinham certeza, notoriedade disso, mas eles não tinham um relacionamento tão íntimo com Deus como Jesus Cristo agora estava estreitando. Jesus Cristo estava dando ao homem, mostrando para a humanidade que ele pode chegar a Deus com uma grande tranquilidade, sem peso, leve, chamar Deus de Pai, intimidade com Deus. A oração também tem um fator de humilhação. Quando nós oramos, nós estamos nos humilhando. Ao pedir, o homem tem que se humilhar, se colocar submisso à vontade divina. A oração ela faz bem à nossa saúde espiritual, como diz o pastor Luiz Saião. Através da oração, o homem aproxima-se de seu Criador. E Deus também usa a oração para estar mais perto do ser humano. E quando nós devemos orar? Nós devemos orar em todo o tempo, sem cessar, como diz
a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17. A maioria dos judeus orava em determinados horários, com medo de fatigar Deus. Mas, segundo o profeta Isaías, Deus jamais se cansa. Chegamos então ao nosso segundo tópico, a oração que Jesus ensinou. Aqui nós temos 3 subtópicos. Jesus não condenou a oração em público, Jesus quer que sejamos discretos, não useis de vãs repetições nas orações. Antes de nós analisarmos aqui a oração do Pai Nosso, nós vamos inverter aqui a ordem, vamos falar das vãs repetições. Nós não podemos pedir várias vezes uma determinada benção a Deus? Podemos, com certeza. Mas nós não devemos, isso sim, em um mesmo momento de oração, pedir a mesma coisa várias vezes, como se estivéssemos repetindo para que Deus não se esqueça do nosso pedido. Senhor Deus, não esqueça que eu quero aquele carro novo. Não se esqueça, eu quero andar de carro novo. Não vai esquecer, Senhor. Não, Deus já fala. Da primeira vez que você falou, primeira vez que você expôs, primeira vez que você externou, Deus já viu, Deus já ouviu, Deus já contemplou. Então, não precisa ficar repetindo, ditando. Não precisa disso. Vãs repetições é isso. Quando nós estudamos novos idiomas, nós somos aconselhados a repetir várias vezes as mesmas palavras. Isso se aplica a todo e qualquer estudo. A repetição sempre faz necessária para o melhor aproveitamento da aprendizagem. O problema não é repetir, e sim usar de vãs repetições. Repetir por repetir, falar por falar, rezar por rezar, não acreditar verdadeiramente naquilo que se fala em oração. Uma certa feita, eu conversava com uma pessoa, eu era menino na época, e a pessoa me dizia assim: Alex, eu peço, eu oro, eu peço, né? Se Deus está ouvindo, amém. Se não está ouvindo também, eu não estou perdendo tempo, né? O que tu acha? Aí eu pensei e já falei de pronto para ele: olha, não adianta você pedir sem ter certeza que está sendo ouvido. Não adianta você pedir tendo uma dúvida no seu coração se aquela oração está sendo ouvida ou não, se alguém está atento àquela oração. Isso é perda de tempo, sim. Quando nós oramos, nós temos que ter certeza absoluta, convicta, de que Deus está nos ouvindo. Ele pode não responder agora. Ele pode não ser imediatista na resposta. Mas Ele está ouvindo. A resposta pode até ser negativa. Nós podemos até mesmo receber um não, mas nós estamos cientes, certos, convictos, absolutamente convictos de que Ele está nos ouvindo. Porque se não fosse assim, não haveria necessidade, não haveria o porquê orar. Não, Deus sempre nos ouve. E talvez não responda em determinado momento, talvez deixe para um segundo momento, talvez deixe para um segundo estágio, talvez leve algum tempo para responder, talvez a resposta seja até mesmo negativa, mas Ele está nos ouvindo. Isto é líquido e certo. Vamos analisar agora a oração do Pai Nosso. Como Jesus ensinou. Ele deixou um modelo. Jesus deixou um modelo de oração. E esse modelo serve como referência para o nosso relacionamento com Deus. Está lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 13. Não há nenhum problema em um grupo de cristãos e pessoas repetirem a oração do Pai Nosso. O problema é quando se faz isso de maneira mecânica, sem atentar verdadeiramente para as palavras. A oração não deve apenas ser repetida, mas preste bem atenção. Preste bem atenção nessa sentença que eu estou fazendo aqui agora. A oração não deve ser apenas repetida, mas sentida. Vamos à oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Pai, Abba no aramaico, significa paizinho. Jesus se dirigiu a Deus com uma grande intimidade que não era compreendida pelos judeus. Todo judeu considerava Deus como Pai, mas jamais se atreviam a dirigir-se em oração a Ele como Pai, de forma tão íntima. Jesus aqui quebra uma barreira que o próprio homem levantou. Sim, o homem levantou essa barreira. A despeito de Deus ser soberano,
onipotente, onisciente, ele convida o homem a ter uma intimidade maior consigo. Deus não é apenas alguém desconhecido ou que está em um plano inatingível. Deus não é um ser impessoal que busca apenas adoração. Ele é alguém extremamente preocupado com o que acontece com o homem. Quando nos dirigimos a alguém que não conhecemos ou que não temos intimidade, a conversa é sempre seguida de cuidados. A conversa, ela se pensa muito bem nas palavras que serão pontuadas. Agora, quando nós dialogamos com uma pessoa de nossas relações, temos uma conversa mais aberta, franca, nos sentimos à vontade para abrir mão, né, de palavras mais amenas, abrir mão, né, de palavras mais amenas, abrir mão de diálogo mais expansivo. Nos sentimos vontade para abrir o nosso coração, falar de nossas emoções sem reservas. Segundo o professor Leandro Quadros, Pai é a maneira preferida de Jesus de escrever a Deus. No Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus se dirige a Deus como Pai, pelo menos 170 vezes. Como fazia questão Jesus dessa forma de treinamento? Isso para estreitar o relacionamento dos filhos para com seu Pai, mostrando um íntimo relacionamento que o próprio Deus fez questão de ter em relação a seus filhos. E Deus quer que nós tenhamos sempre em nossa mente que, além de Criador, além de Senhor, Ele é nosso Pai. Nosso. Deus é o mesmo para todos. Não existe um Deus personalizado para cada indivíduo. O mesmo Deus compartilha seu amor e seus favores com todos indiscriminadamente. O mesmo Deus é o mesmo Pai. Também Ele é Pai da humanidade. O mesmo cuidado que Ele tem comigo, também Ele dispensa aos outros, que são também seus filhos. Que estás nos céus, onipotência. Deus é poderoso, está acima, sobre tudo, sobre todos. Habitação do Altíssimo é o céu. Deuteronômio 26:15, 1 Reis 8:39. A filosofia panteísta ensina que Deus está dentro do ser humano, dentro do animal, dentro da planta. Esse é um erro muito sério, pois Deus não faz parte de nenhuma criatura, porque Ele criou a criatura. Ele está acima. Santificado seja o teu nome. Nome. Na Bíblia, o nome equivale a pessoa. Por exemplo, Esdras tem o significado de o Senhor tem ajudado. Neemias tem o significado de Jeová consola, e assim por diante. Deus, ele se manifesta a Moisés, lá em Êxodo 3, 13 e 14, e diz: Moisés, eu sou. Moisés perguntara para Deus: Senhor, o que eu vou responder quando perguntarem quem me enviou? Deus, para que Moisés entendesse, porque nós temos uma mente limitada, Deus disse: Moisés, fala simplesmente o eu sou te enviou. Santificado. Aqui quer dizer engrandecido, aumentado, anunciado, proclamado, glorificado, literalmente separado para ser colocado em um lugar especial. Venha a nós o teu reino. Sentido atual: implantação do reino de Deus no presente com a presença de Cristo entre os homens. Sentido escatológico: desejamos a vinda de Cristo em glória para estabelecer o reino eterno de Deus no milênio. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é soberana. Embora peçamos, nós pedimos esperando receber, nós temos a convicção de que a resposta divina pode ser sim ou não. Oração não respondida ou oração com resposta negativa. É a oração egoísta, por exemplo, em Tiago 4:3, é a oração hipócrita, por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículos 5 ou 6, mas também Deus pode dizer não, porque Deus conhece o que vai acontecer no nosso futuro. Podemos pedir alguma coisa para nós, mas Deus sabe que aquilo que nós estamos pedindo, se ganharmos, vai nos comprometer lá no futuro, vai nos atrapalhar, vai ser um enredo para nós.
Então Deus muitas vezes diz não para nós. E muitas vezes nós pensamos que estamos tomando a decisão certa, quando na verdade estamos implantando um erro que vai ser consumado no futuro. Deus também, nesse caso, diz não. Porque Deus diz não sempre pensando no bem do ser humano, no bem daquele que está pedindo. Assim na terra como no céu. Deus não conhece limite, nem de atuação, nem de espaço. Aquele que busca de coração a Deus sabe que a verdadeira felicidade só vai existir quando a vontade de Deus for feita no céu e na terra. Deus governa soberano no céu e está no controle de tudo. O que acontece na terra é permissão de Deus. Mas nosso mais íntimo desejo é que um dia o domínio terrestre se assemelhe ao domínio celestial. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Embora nos encontremos em Gênesis 3,19, Deus falando que o homem comerá do seu suor, através do seu suor, o Senhor continua sendo o grande provedor através das condições que Ele permite ao homem para trabalhar e assim suprir suas próprias necessidades. O pão nosso de cada dia, o alimento é diário. Não existe aqui uma provisão para vários dias. Nossa, perdão, deu uma falha aqui agora. Lubrificar a garganta. Isso faz muito bem. O alimento é diário. E da mesma forma com que o povo no deserto deveria colher o maná para o sustento diário, sem guardá-lo para outros dias, isso falava da providência de Deus. Nós temos que pensar também no nosso momento. Deus provém a cada dia para o ser humano. Deus se coloca como supridor do homem, não para que se tenha tudo de mão beijada, mas que através de seu esforço para alcançar seus objetivos, tendo sempre em mente que os méritos por todas as conquistas e vitórias pertencem a Deus. O homem busca uma segurança para que nada falte a si nem aos seus queridos, mas a segurança é falha. O homem quer guardar, reservar, juntar, mas Deus quer que nós aprendamos a depender continuamente dele. Perdoa as nossas ofensas ou perdoa as nossas dívidas, dependendo da tradução, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou aos nossos defensores, ou melhor, aos nossos ofensores. Devemos exercitar a arte de perdoar, para também sermos agraciados por essa mesma. E nós temos um exemplo disso na parábola do servo impiedoso que você lê lá no livro de Mateus 18, 23 e 24. Existe aqui então uma condição. A bênção aqui é condicional. Se perdoarmos, se formos benevolentes, também seremos perdoados e alcançados pela misericórdia divina. Agora, se não agirmos assim, não lograremos êxito em nossas súplicas diante de Deus. Não nos induzas à tentação. Essa tradução tem causado muita polêmica. Deus induz o ser humano a ser tentado? Lá em Tiago 1,13 diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Parece mais adequado a tradução que diz: não nos deixeis cair em tentação. Assim estamos pedindo a Deus que afaste de nós circunstâncias que podem fazer com que venhamos a cair em pecado. A Bíblia não enxerga a tentação como um produto terminado, mas um processo que pode levar o indivíduo a pecar. Livra-nos do mal. Deus é o nosso socorro, a quem recorremos para que estejamos a salvo de todas as dificuldades e perigos. Porque teu é o reino e o poder e a glória. Mais uma vez é declarada a soberania de Deus. E assim, nós analisamos aqui a oração do Pai Nosso. Tópico 3. Oração e jejum. Oração e jejum. Uma combinação perfeita. O aspecto bíblico sobre o jejum. O ensino de Jesus sobre o jejum. Nós não vamos aqui entrar nas definições mais apuradas de jejum, mas dizer que é interessante o jejum porque ele faz bem para o corpo e para a alma, literalmente. A ciência mostra que o jejum, o deixar de alimentar-se por algum período, ele acaba por desintoxicar o corpo, por purificar o corpo internamente. Isso é muito bem-vindo.
para que nós possamos fazer uma limpeza interna. Já no âmbito espiritual, quando nós nos privamos de alguma coisa, nós estamos fazendo um sacrifício e oferecendo esse sacrifício a Deus. Agora, jejum, existe o jejum onde você não vai comer nada. E por vezes não vai beber também nenhum líquido, não vai ingerir nenhum líquido. Você vai ter que fazer um exame médico de baixa, média ou alta complexidade e a necessidade do jejum. Você vai precisar fazer algum procedimento e precisa estar em jejum. Então você vai se privar do alimento. Agora, trazendo para o sentido espiritual, se você resolve eleger um dia para fazer o jejum, vou fazer hoje o jejum. Nesse dia, nesse jejum, eu não vou comer nada. Posso, aí depende também, porque nós temos jejum parcial, onde a pessoa apenas não come e ingere líquido. Jesus, quando terminou o jejum dele, ele disse lá no deserto, ele falou, a Bíblia fala, a palavra fala que ele teve fome, não fala que ele teve sede. Então, muito provavelmente, Jesus Cristo teria ingerido líquido ali durante os 40 dias que ficaram no deserto. Aí eu estou jejuando, voltando para o meu exemplo hipotético. Eu não estou comendo nada. Mas não adianta eu não estar comendo nada e achar que eu estou espiritualmente fazendo alguma coisa que vá me ajudar, que vá ser algo que possa contribuir para a minha espiritualidade. Se eu não comer nada, eu estou cuidando do meu corpo, estou preservando, eu estou fazendo uma limpeza, uma higienização interna do meu corpo. Mas se eu quero uma consagração com Deus, não adianta apenas eu não comer nada. Eu tenho que me dedicar a uma leitura da palavra de Deus. Eu tenho que orar. Eu tenho que me comunicar com Deus. Eu tenho que ler a Bíblia, a palavra de Deus, estudar um texto. Eu tenho que me aproximar de Deus de uma maneira que o jejum ele seja completo, seja o corpo e também o meu espírito ligado com Deus. Não adianta eu jejuar, dizer, não, hoje eu estou jejuando e continuar fazendo aquilo que eu faço cotidianamente. Monitorando as minhas redes sociais, assistindo TV, alheio ao espiritual. Não. Se eu estou dedicando um jejum para Deus, eu devo então ter qualidade nesse tempo em que eu estou ali oferecendo para Deus. Eu tenho que ter qualidade no meu jejum para que não seja apenas um, abre aspas, passar fome, fecha aspas, passar sede. O meu jejum, quando dedicado a Deus, ele deve privar-me do alimento, mas também deve privar-me de outras coisas que eu cotidianamente faça para que eu possa, abrindo mão disso, me relacionar melhor com Deus. Eu preciso de um jejum, eu preciso estar a sós com Deus, eu preciso dessa privacidade com Deus, dessa intimidade com Deus. Então eu estou abrindo mão de muitas coisas para tentar chegar um pouco mais próximo de Deus. Eu estou abrindo mão de muitas coisas para poder chegar mais próximo de Deus, para poder sentir-me mais próximo de Deus. E o jejum, ele tem que ser estabelecido com um propósito. Eu tenho que estabelecer um propósito para aquele jejum. Por que eu estou jejuando? Eu estou jejuando para pedir determinada coisa para Deus e eu quero dar muita ênfase a esse pedido. Eu estou jejuando para mostrar para Deus que realmente eu preciso disso e fazendo um sacrifício, tentando aproximar-me mais de Deus. Ou eu quero consagrar-me a Deus, eu quero buscar a unção de Deus, eu quero buscar poder da parte de Deus, então eu estou reservando este tempo a Deus. Eu estou reservando estes momentos a Deus. O ideal é que eu tenha um cantinho da casa, um cômodo da casa, onde lá eu possa ficar tranquilo, reservado, lá eu possa ficar ali longe de todos os afazeres cotidianos,
longe das pessoas que estão ao meu redor, a quem eu tanto amo, mas que neste momento vão ficar em outro cômodo da casa e eu vou ficar ali reservado para Deus, para buscar a Deus, para pedir a Deus por mim e por eles também. O jejum precisa ser feito de uma maneira em que somente eu e Deus saibamos que estamos jejuando. Porque os fariseus jejuavam e ficavam tristes, mostravam um semblante caído, e as pessoas diziam, ó, está jejuando. Estavam buscando louvor, estavam buscando glorificação externa, estavam mostrando, faziam questão de mostrar que estavam jejuando. Não, ninguém precisa saber do nosso propósito com Deus, porque o nosso propósito é com Deus, a nossa intimidade é com Deus, e por vezes nós estaremos jejuando não apenas dentro de casa, mas na rua, sairemos para a rua sem nos alimentarmos, se isso for possível, e aí, durante o trajeto para o trabalho, o trajeto para algum local, nós estaremos jejuando e nós estaremos também buscando a Deus e nós também estaremos orando em espírito, nós também estaremos consagrando o nosso espírito, ligando o nosso espírito com Deus, pensando nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Esse é o jejum verdadeiro, consistente e eficiente. Não para que os outros vejam. Quero um cafezinho? Não, não estou jejuando. Quer um prato? Não, não estou jejuando. Não precisa. Não, não, obrigado, hoje não vou comer, hoje eu não vou tomar o café, né, hoje eu não estou com muita vontade, não, realmente não estou com vontade. Não vai estar mentindo porque não está com vontade, por quê? Porque a sua vontade está ligada com Deus, a sua vontade está ligada com o Senhor, a sua vontade está ligada com aquilo que você quer receber de Deus, ou também que você quer dizer para Deus, louvar a Deus, jejuar para louvar a Deus, para dizer para Ele que você está contente com algo, está agradecido com algo. O jejum também pode ser uma forma de agradecimento. Então nós temos que jejuar. Jesus jejuou. Jesus, nosso maior exemplo, ele esteve no deserto jejuando. E entenda que Jesus esteve aqui na terra como Filho de Deus, 24 horas Deus, 24 horas homem. Jesus, 100% Deus, 100% homem. Mas para relacionar-se com Deus, aqui na terra, ele lançou mão da oração. A oração foi o fator comunicante, se podemos assim dizer, de Jesus com Deus. A oração foi o fio condutor de Jesus para com Deus. Aqui na terra, ele falava com o Pai através da oração. Jesus, ele foi homem, e como o homem sentia fadiga, sentia cansaço, e quis mostrar para o homem que o homem pode buscar através do jejum um relacionamento ainda mais íntimo com Deus. Ainda mais ligado a Deus, o homem pode ficar através do jejum. Procure jejuar, mas procure fazer isso com qualidade. Ofereça o seu tempo a Deus. Ofereça o tempo que você puder dedicar a Deus. Não passe fome no jejum apenas, porque a gente fica com fome. Ficamos com fome. E esse sacrifício que nós imputamos ao nosso corpo, ele vai ser benéfico ao nosso espírito. Ele vai ser benéfico à nossa alma, ao nosso relacionamento com Deus. Jejue, mas não apenas passe fome. Jejue, mas tenha qualidade de vida nesse jejum. Tenha qualidade de tempo nesse jejum. Busque a Deus, relacione-se com Deus. Tenha mais intimidade com Deus. Ore, se possível de joelhos. Mas se não for possível, se o seu jejum está sendo feito em meio a outras pessoas, ligue-se o maior tempo possível com Deus. É claro que você vai ter afazeres, que a sua atenção ela vai ser dividida entre os seus afazeres, entre o seu cotidiano, entre o seu trabalho, entre as coisas que você precisa fazer naquele momento, mas procure relacionar-se o maior tempo possível com Deus durante o jejum. Este elo de ligação, oração, e este elo de ligação, jejum, eles são primordiais para um salvo. Eu não aceito um crente em Cristo Jesus dizer, eu não tive tempo de orar hoje. Desculpe, perdão, com muito e absoluto respeito, eu não aceito. Porque a oração pode ser feita através da palavra, a oração pode ser feita através de conversar com Deus, de falar com Deus, mas também pode ser feita através da mente, pensar em Deus. Eu posso nem balbuciar alguma coisa, tão cansado eu esteja, tão fadigado eu esteja, se chegou a esse limite tão grande, mas eu posso pensar, eu posso refletir, eu posso mentalizar
Isso eu posso fazer em oração. Uma oração mental, uma oração onde eu consiga, talvez não falar, mas pensar, refletir e orar em espírito. Se eu não consigo fazer nem isso, então estou perdido. Então está faltando alguma coisa. Pode ser revertido? Sim, pode ser revertido e deve ser revertido. Porque eu preciso do relacionamento com Deus. E esse relacionamento é pela oração. Simplesmente pela oração é que eu tenho um relacionamento pleno e absoluto com o meu Deus, com o meu Pai. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, foi uma grande honra, um grande prazer. Inscreva-se no canal, deixe seu like, venha conosco, faça parte da comunidade Ensino e Palestra, deixe seu comentário, nós queremos interagir com você e nós queremos ter você aqui no nosso canal na próxima semana. Toda quarta-feira, lembre-se, tem o nosso vídeo aqui. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.